Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nesse texto que nós nos encontramos, meditando na semana passada sobre esse texto tão maravilhoso, do capítulo 8 ao 10, final do capítulo 10, inclusive o primeiro versículo do capítulo 11, Paulo vai tratar sobre essa questão de comidas sacrificadas aos ídolos. E Paulo então, ele vai trazer o seu próprio exemplo, no final do capítulo 9, como um grande exemplo de alguém que está dedicado a Deus, de servir ao Senhor de coração, tendo um alvo, tendo uma meta, lutando essa batalha. Mas ele inicia o capítulo 10 mostrando um mau exemplo da nação de Israel no Egito, que sai do Egito e morre no deserto. Então, aqui nós vemos uma nação derrotada pela idolatria. Nós vemos um povo de Deus afetado pela idolatria, derrotado pela idolatria. Aquilo que eles carregaram do Egito, eles trouxeram junto com eles em seus corações, ok? Em seus corações, eles trouxeram essa idolatria e então eles viveram essas manifestações da idolatria no deserto. E Paulo então vai dizer que Deus não se agradou da maioria deles, como diz aí o versículo 5, e então o Senhor começou a punir o seu pecado, essas manifestações dessa idolatria. E nós vamos ver que Paulo coloca a idolatria como o eixo do mal e o pecado que destruiu a nação de Israel no deserto, ok? Então a idolatria não é algo que está longe do povo de Deus. Às vezes a gente pensa que a idolatria é algo que se encontra na minha vida quando eu não tinha Cristo. Não é verdade, meus irmãos. Na realidade, a idolatria ela é algo que contra o que nós vamos lutar durante toda a vida cristã, durante toda a nossa existência cristã. Vamos lutar contra a idolatria. E aí, então, o versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer: fujam, ele vai dar essa ordem, esse mandamento, esse imperativo: fujam da idolatria, meus amados. Ou, portanto, meus amados, fujam da idolatria. E aí nós conseguimos olhar no próprio texto por que fugir da idolatria. A igreja em Corinto está dizendo: não, nós podemos participar das festas dos deuses, nós podemos comer as comidas sacrificadas aos ídolos, nós podemos ir no templo desses deuses, não tem problema nenhum, só há um Deus, não há outro. Então nós podemos viver em comunhão, em partilhar essas coisas, porque isso não tem mais nenhuma influência sobre nós. E Paulo vai dizer: de modo algum, parece ser um pensamento muito maduro, mas na realidade é um pensamento muito infantil, de pessoas que desconhecem as realidades espirituais que estão por trás de tudo isso. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 14, vai dar esse mandamento: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Por quê? Porque o caráter de Deus é um caráter santo. Deus é santo, Ele é o único Deus, Ele é o Senhor, não há outro Deus além dele. E Deus é santo e jamais aceitará outros deuses diante dele. Deuteronômio, logo no início dessa caminhada no deserto, foi essa a ordem de Deus: não façam para vocês nenhuma estátua, nenhuma imagem do que é em cima dos céus, da terra, das águas, nem debaixo da terra. Não se prostrem diante delas, não prestem cultos a essas imagens. Então há uma proibição total. Então fujam da idolatria. Por quê? Porque Deus é santo, só Ele é Deus.
diabo está tentando Jesus, 40 dias e 40 noites. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe que ali está o único e verdadeiro Deus, feito carne para salvar os seus eleitos. Ele sabe que ali está o Criador de todo o universo e de toda a vida. Ele sabe que ali está o Filho unigênito do Pai. E a tentação que o diabo faz para o próprio Deus, qual é? Tudo isso te darei, se prostrado me adorarás. Nem o Senhor Jesus deixou de ser tentado à idolatria. O diabo é tão sagaz e ao mesmo tempo burro, idiota, que ele, meus amados irmãos, tenta o próprio Deus a ser idólatra. Se o próprio Filho de Deus foi tentado à idolatria, você acha que você não vai ser? Então esse é um negócio que você não pode dizer assim, não, esse negócio aqui de idolatria é uma coisa lá do passado, quando eu não era crente, isso não tem nada a ver comigo mais não, pastor. De jeito nenhum, irmãos, de jeito nenhum. Isso é algo que nós vamos lutar hoje, e vamos lutar durante toda a nossa vida cristã. Toda a nossa vida cristã. Por isso Paulo está dizendo aqui, que eles devem fugir de todas essas manifestações da idolatria, a cobiça, as farras, a glutonaria, a bebedice, que é a ideia das farras, a imoralidade sexual, a rebelião contra Deus e contra a sua palavra, e a murmuração, são todas manifestações da idolatria, que ele vai citando no capítulo 10, que foram os pecados de idolatria que o povo de Israel cometeu no deserto, e Deus os puniu ali. Então, meus irmãos, fujam da idolatria, porque Deus não deixou nada de se impune. Fujam da idolatria também é um imperativo que mostra que Deus deve ser o seu refúgio, que Deus deve ser o seu lugar de esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ao sombra do Onipotente descansará. Fugir da idolatria é esconder-se em Deus, é viver uma vida de verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e verdade. Fugir da idolatria é obedecer a Deus, acima de tudo, da sua vontade, das regras do mundo, das tentações do diabo. Fugir da idolatria é adorar a Deus, é obedecer a Deus, é seguir a Deus de coração. Fuja da idolatria, porque como diz o versículo 13, Deus é fiel. Deus vai conosco no deserto. Deus não nos deixa, Deus não nos desampara. Então fuja da idolatria. Também no versículo 13, fuja da idolatria, porque Deus não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Ok? Vem a tentação, vem a prova, vem a luta contra a sua vida, mas Deus não deixará que essa luta seja além da sua força. Então fuja da idolatria. Não faça do seu próprio orgulho, da sua saúde, do dinheiro ou de qualquer coisa que você tenha um ídolo na sua vida. Dependa do seu Senhor. Fuja da idolatria. Ele está com você. Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças, mas também fuja da idolatria, porque Deus vai providenciar, como diz o versículo 13, um escape, um fim para toda tentação, para toda luta, para todo problema, para toda enfermidade. Fuja da idolatria, no versículo 20, observe aí, porque eu não quero que vocês tenham comunhão, associação, unidade, amizade com os demônios. E essa palavra koinonos, esse verbo koinonos, de onde vem a palavra koinonia, que é a palavra para comunhão, para associação, para amizade, para unidade, para relacionamento, é a chave para você entender esse parágrafo desse capítulo, ok? Então você deve fugir da idolatria, porque eu não quero que vocês sejam amigos dos demônios, vocês se associem aos demônios. Olha que coisa grave que Paulo está dizendo aqui, que peso tem isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 22, fuja da idolatria, porquanto podemos provocar ciúmes a Deus, ao Senhor, somos mais fortes do que Ele. Israel provocou a
vai dizer o versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas mais. Aí ele vai dizer essas 5 coisas: a cobiça, a farra, a imoralidade, enfim, ele vai dizer essas 5 manifestações da idolatria. Então, irmão, o imperativo, a ordem do versículo 14 é: fujam da idolatria. Tem todos esses motivos aqui pelos quais você deve fugir da idolatria, ok? Como ele vai dizer no versículo 15, versículo 20, perdão, não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, ok? Então, toda idolatria, ela destrói a comunhão com Deus, e foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. O exemplo de Israel no capítulo 10, dessa vida de idolatria que eles estavam vivendo, por meio dessas manifestações da idolatria, mostram o fruto destruidor da idolatria. E nós vimos que a idolatria não é simplesmente se prostrar diante de uma estátua de madeira, de gesso, uma pintura ou de pedra, seja lá do que ela é feita, ok? De ouro, de prata, não importa do que ela é feita, ok? Mas é a rebelião do coração, como Deus vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 19 ao 33, Samuel falando com Saul. Saul não obedece a Deus, e a desobediência é a raiz, é a essência, é o coração da idolatria, ok? Quando você desobedece a Deus, você está fazendo de você mesmo o Deus da sua vida. Por isso que no texto sagrado a chamada vai ser: você rejeitou a palavra do Senhor, por isso Deus rejeitou você como rei. As pessoas acham que podem rejeitar a palavra de Deus e que isso não vai ter consequência. E rejeitar a palavra de Deus, desobedecer a Deus, é a forma mais básica da idolatria. A desobediência é a forma mais essencial da idolatria. E as pessoas acham que vão rejeitar a palavra de Deus e que Deus não vai rejeitá-las. Mas o texto diz: e o Senhor te rejeitou como rei. E nós vimos o fim de Saul. Veja, Saul começa desobedecendo a Deus. Ele termina a sua vida como? Consultando uma feiticeira. Entendeu? Certo? Na verdade, ele começa desobedecendo a Deus recorrentemente. Deus manda ele fazer as coisas, ele não vai fazer, ou faz pelas metades, ou deixa as coisas pelas metades. Deus diz: faz tal, e ele faz até tanto. Ele faz 50%, 70%, 80%, mas Deus diz para fazer isso, e ele vai seguindo o seu coração e não a vontade de Deus. Então, a desobediência, essa entrega a si mesmo, e aí você vai vendo que Saul vai fazendo do culto um tributo a si mesmo, um culto a si mesmo. Ele busca a vontade dele, ele quer usar Samuel para fazer com que Samuel respalde a vida dele na frente de todo mundo. Isso é idolatria. Ele quer ter um lugar de preeminência, de glória e de honra no meio do povo de Israel. Ele desobedece a Deus, ele obedece a Deus pelas metades. Tudo isso, meus irmãos, são formas de idolatria, só que isso é progressivo. E chega ao ponto dele consultar uma feiticeira, e um espírito maligno sobe dali, daquela feiticeira, e fala com ele, e aquele homem morre no dia seguinte. Ungido de Deus, escolhido rei de Israel. Veja o perigo, meus irmãos, que essas coisas acontecem quando nós olhamos um texto desse à luz de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que aconteceram nos últimos tempos, que sobrevirão espíritos enganadores, e muitos vão se desviar pelo ensino de demônios. Interessante, porque os demônios ensinam. Demônio tem doutrina, demônio tem teologia.
E foi exatamente o que aconteceu com Saul, e foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Então tem um alerta aqui para mim e para você. A gente não pode brincar com essa questão da idolatria. E a idolatria, como sua forma mais básica, a desobediência. Por isso, meus irmãos, aqui está um outro perigo da idolatria: é que você se torna naquilo que você adora. Você se torna naquilo que você adora. O Salmo 115 é aquele salmo que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória, por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque nos perguntam as nações: onde está o vosso Deus? Eles não têm estátua. Onde está o vosso Deus? E o povo de Israel responde: no céu está o nosso Deus, e tudo ele faz como lhe agrada. Israel responde: prata e ouro são os deuses das nações. Tem boca, mas não falam, seus pés não andam, suas mãos não apalpam, só algum sai da sua garganta. E o texto vai dizer no versículo 8 do Salmo 115: tornam-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Tornam-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Há uma unidade, esse é o argumento de Paulo nesse capítulo. Há uma unidade no culto, há uma unidade entre você e Cristo, mas há uma unidade entre o idólatra e os demônios. É esse o argumento de Paulo aqui. Então, o próprio Moisés vai dizer em Deuteronômio 32:7: sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Veja a idolatria que atingiu o povo de Israel. O que tinha por trás de tudo aquilo, o que tem por trás de toda idolatria, são demônios. São demônios. Ah, estão adorando um santo aqui, tem demônios por trás. Estão adorando estátuas, tem demônios por trás. Toda idolatria desonra a Deus. Toda idolatria é uma afronta a Deus. Toda idolatria produz ira da parte de Deus. Por isso, no versículo 5 do nosso texto de 1 Coríntios 10, vai dizer que Deus não se agradou da maioria deles, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E a advertência de Paulo é: vocês vão provocar ciúme a Deus. E é interessante porque aqui a ideia de ciúme é um Deus que ama, e é um Deus do qual você não pode ser infiel. Você casou com Deus no sangue de Jesus, na eterna aliança. Como agora você vai deixar o seu Senhor, o seu amado, o seu esposo, a Cristo que é o noivo, para se unir aos demônios? Essa é a argumentação de Paulo. Você vai provocar ciúmes ao Senhor, você é mais forte do que Ele. Então é um texto muito emblemático. Há um peso na gravidade muito interessante desse texto, e que nos chama, irmãos, a uma fidelidade a Deus. No mundo onde nós vivemos, numa cultura que nós vivemos, onde o sexo é um Deus, o corpo perfeito é um Deus, o dinheiro é um Deus, o consumismo é uma forma de Deus, o intelectualismo, o secularismo, tudo isso se torna uma forma de idolatria. Nós não estamos livres da idolatria, nós estamos lutando contra esse aspecto terrível que está na nossa cultura. E aí entra o versículo 15. Primeiro, versículo 14: fujam da idolatria. Estou falando, versículo 15, a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. E a palavra-chave aqui, o argumento
fez um sacrifício em Cristo Jesus naquela cruz, no seu corpo e no seu sangue. E de novo Paulo vai falar da Santa Ceia. Ele acabou de falar da Santa Ceia no parágrafo anterior. Vê aí, que Israel, quando estava no deserto, comeu do pão e bebeu da água. Paulo pega isso como figura da Santa Ceia, do corpo de Cristo, o pão que desceu do céu. E o próprio Jesus faz essa conexão em João capítulo 6, ok? Os seus pais comeram desse pão, mas morreram. Quem comer da minha carne jamais morrerá. Perfeito? E aqui então Paulo também faz a mesma conexão que o Senhor Jesus, e agora ele trata da Santa Ceia, porque ele também já falou no capítulo 3, versículo 16, mas também no capítulo 6, no versículo 19, que nós somos santuário de Deus. Nós somos habitação de Deus, individualmente, mas também como corpo. Então, veja, meus irmãos, que é uma unidade, uma coinonia, um relacionamento, uma comunhão, uma amizade profunda entre Deus e o seu povo. E a Santa Ceia é o exemplo, é o sacramento. Daí a ideia de uma ordenança, sacramento no sentido de ser sacro, de ser sagrado, mas é uma ordenança. Duas são as ordenanças do nosso Senhor Jesus: o batismo e a ceia. A terceira é pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Mas o batismo e a Santa Ceia estão nesse texto. Todos foram batizados na nuvem e no ar. Agora veja, meus irmãos, que aqui tem um ponto importante, porque a Santa Ceia, para essa igreja e para a gente, é feita no culto. Então, essa Santa Ceia que é celebrada no culto, onde, por meio do Espírito Santo, tomando esses símbolos, esse momento tão sublime da Santa Ceia, quando lembramos da morte do Senhor, até que Ele venha, esperando essa segunda vinda, mas olhando para trás, para a cruz de Cristo, lembrando que estamos comendo pão, estamos bebendo cálice, o pão que é o simbolismo do corpo, o cálice que é o símbolo do sangue. Nós, pelo Espírito Santo, somos feitos um em Cristo Jesus. A cada culto, nós fortalecemos a unidade, o relacionamento que temos com Cristo. Assim como a cada culto pagão, o povo dessa igreja se associava aos demônios, assim a cada culto, nós nos associamos, unimos, fortalecemos a comunhão, o relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais satânico e maligno do que a ideia de negligenciar cultos. Olha o perigo em que a igreja dos nossos dias se encontra. Porque, irmãos, por todas as partes, eu leio e ouço de amigos no ministério que o povo tem abandonado os cultos da igreja, por qualquer motivo. Eu estou cansado, eu tenho coisas para fazer, enfim, daí vem as N desculpas. Meus irmãos, pergunto a você, o nosso texto está mostrando que o meio de fortalecer essa unidade, esse relacionamento, essa comunhão, não apenas com Deus, mas Paulo vai dizer daqui a alguns instantes que nós somos um, apesar de sermos muitos, somos um só pão, um só corpo. Veja o relacionamento no culto, não apenas com Deus, mas com a comunidade dos santos. Veja se tem algo mais satânico, mais maligno para destruir a fé de alguém, do que fazer com que essas pessoas abandonem o culto ao Senhor. Essa é uma forma, meus irmãos, de idolatria que Satanás está espalhando na vida do povo de Deus. E sempre foi assim. Não é nada novo debaixo do céu. Olha para o Antigo Testamento. Aonde o diabo, aonde o pecado do povo de Israel atacou, atingiu a vida espiritual deles, no culto.
Era Israel está mal espiritualmente. A primeira coisa que acontecia, abandonavam o culto, negligenciavam o culto, deixavam a palavra de Deus, abandonavam a oração, a comunhão, os sacrifícios contínuos da manhã e da tarde. Eles abandonavam tudo isso. E as pessoas acham que não tem nada por trás disso. A igreja está achando o seguinte, de Corinto: nós podemos participar dessas festas, dessas quermesses, desses padroeiros, nós podemos estar no meio de tudo isso, não tem problema nenhum. E Paulo está dizendo: seus olhos estão fechados, vocês estão se unindo aos demônios, e vocês não entenderam isso ainda. Vocês acham que pode se envolver com tudo isso e que nada disso vai afetar vocês? Olha para Israel, o que eles fizeram. O próprio Moisés, meus irmãos, que estava 2000 anos atrás, antes de Paulo, já estava dizendo: vocês cultuaram foram os demônios aqui no deserto. Então, essa ideia é tão importante, irmãos. Quando nós temos um momento que as pessoas acham que não tem problema nenhum trazer todo tipo de festa idólatra para dentro da igreja, Halloween, São João e daí por diante, achando que isso não tem nada por trás disso daí. Não, é só comida, é só uma brincadeira. A gente faz até concurso de quadrilha dentro de igreja, vai fazer concurso de quadrilha. E aí, os nossos olhos espirituais estão abertos para essas realidades? Será que a gente está enxergando esses pontos importantes que a Bíblia está nos chamando a atenção nesse texto? Será que isso é uma coisa que o cristão pode brincar? Ou é uma coisa que o cristão deve fugir? Como diz o nosso texto, fujam da idolatria. E veja, Paulo pega o elemento mais importante da vida cristã, a Santa Ceia, e coloca a Santa Ceia como ponto focal de toda essa situação, ok? Para mostrar para eles a nossa unidade com Cristo, a nossa comunhão com Cristo, o nosso relacionamento com Cristo, no que há de mais sagrado no mundo, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Não tem nada mais sagrado do que isso. Não tem nada mais importante do que o corpo e o sangue, a vida de Jesus, que foi derramada na cruz pela sua igreja verdadeira, ok? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o culto, a Santa Ceia, são momentos de fortalecer o nosso relacionamento com Deus, que nenhum de nós cometamos esse tipo de pecado, mas tampouco participe do culto de qualquer maneira. Não faça como os coríntios, que estão participando do culto e fazendo do culto uma confusão, ou como o povo de Israel, que está participando do culto e está adorando outros deuses. Não, que possamos nos entregar de fato ao Senhor de coração, sem estarmos divididos, porque, irmãos, quando você olha o texto, mostra que o povo de Israel foi batizado na nuvem do mar, que eles tinham uma espécie de paralelo de Santa Ceia, o pão que desce do céu e a água que brota da rocha, e essa rocha é Cristo. E Deus não se agradou deles, e eles pereceram no deserto. Então às vezes a gente acha: não, eu estou tomando a Santa Ceia, não, eu sou batizado. Mas calma aí, que vida você está vivendo? Será que a sua vida no culto público é uma e a sua vida privada é outra? Esse é um dos chamados desse texto para mim e para você, que a nossa vida privada e no culto público não pode ter um abismo entre elas, ok? Não pode haver um abismo entre eles. Então a gente precisa perguntar: como, meus irmãos, como nós estamos participando do culto público? A igreja aqui em Corinto quer almoçar, quer cear com Jesus, quer tomar o cálice, quer tomar o pão e cear na igreja, mas quer almoçar com o diabo lá no culto dos ídolos. Não dá para você fazer isso. Não dá para você fazer isso. Não dá para você participar da igreja, do culto, de pertencer a Cristo e depois ir para a quermesse, e depois ir para o culto idólatra.
vida sacrificada aos ídolos. Você vai participar disso? Não é o tema que nós estamos tratando nesses capítulos. Não é exatamente o pensamento que está aqui na igreja de Corinto. Olha a seriedade que Paulo está tratando disso. Por isso, irmãos, deixa eu te dizer e te lembrar algo que eu falei algumas vezes durante a ministração de 1 Coríntios. Essa carta tem sido abandonada pela igreja. Por quê? Porque ela faz isso com a gente. Ela diz: não, você não pode fazer isso. Que associação você vai ter com o mundo? Que associação você vai ter com os demônios? Como é que você vai andar nessa direção? Por isso que a igreja tem, especialmente os pastores, têm abandonado essa carta aqui. Querem pregar sobre qualquer outra coisa, menos sobre isso aqui. Porque isso vai chocar as pessoas. Isso vai chamar as pessoas ao arrependimento. Isso vai fazer um corte definitivo. Ou você está em Cristo, ou você ceia com Cristo, ou você pertence a Cristo, ou você está unido a Cristo, ou você está em associação com os demônios. Não tem como você ter as duas coisas, ok? Olha o versículo 16: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E a bênção do cálice é qual? O perdão dos pecados, de todos os pecados, é a comunhão da vida de Cristo, por meio do seu Santo Espírito, que habita em nós. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isso é, Cristo na cruz recebeu todo o nosso pecado, as nossas maldições, as nossas culpas e toda a ira de Deus. Mas também é o mesmo corpo com o qual nós morremos junto com Ele naquela cruz. Nós estamos crucificados com Cristo, disse Paulo, do lado já não sou quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas também é o mesmo corpo que ressuscita. Se morremos com Ele, também ressuscitaremos com Ele. Então, a nossa esperança. Por isso que Paulo, quando vai dizer da Santa Ceia, ele vai falar que nós comemos o pão e bebemos o cálice, anunciando a morte do Senhor, mas anunciando também que Ele voltará, que Ele vai voltar, ok? Então, é um elemento maravilhoso do nosso texto. O pão e o cálice não são literalmente o corpo e o sangue de Jesus, ok? Nós não cremos na transubstanciação como os católicos creem. Eles acham que na hora que o padre lá abençoa a hóstia vira a carne de Jesus. Isso é mentira. Isso é mentira, totalmente errado, ok? Isso não existe. Não, na hora que ele abençoa o cálice e o vinho se torna o sangue de Jesus. Mentira. Pega lá o cálice e a hóstia antes, pega um pedacinho, faz o exame, você vai ver que lá é farinha e suco de uva ou vinho. Depois que ele abençoou lá, pega um pedaço lá da mão de quem crê, do padre que crê, e vai lá, pega do cálice, pega do pão, e você vai ver que é a mesma farinha e o mesmo vinho, o suco de uva. Nós não cremos na transubstanciação. Nós cremos que o pão e o cálice são símbolos do sangue e do corpo de Jesus derramado naquela cruz em favor da sua igreja, ok? Do seu povo. Versículo 18: considere o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar. Perdão, só no versículo antes, versículo 17: como há somente um pão, nós, que somos muitos, falando da igreja, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, ok? Aí não apenas a unidade com Cristo na Santa Ceia, no culto, mas a unidade com a igreja, com os irmãos, com a família de Deus, no culto. Irmãos, ninguém pode estar unido a Cristo sem estar unido à igreja, porque nenhum membro do corpo está unido à cabeça que é Cristo, senão por meio do próprio corpo. Esse dedo está ligado à cabeça, ao meu cérebro. Por quê? Porque ele está ligado ao corpo, ao braço. Eu não posso ter um dedo ligado direto à cabeça. Não, eu tenho um dedo aqui em cima da minha cabeça. Não, ele não quer ficar ligado ao corpo, ele quer estar ligado direto para a cabeça.
Isso não existe. Tem muita gente que vai nessa vibe aí, achando, não, Cristo sim, igreja não. Isso é errado. Não há fé nisso. Não há fé cristã nisso. Ok? Veja que no mesmo texto de comunhão, unidade com Cristo, nós estamos falando também de unidade e comunhão com o corpo, com a igreja. Somos muitos membros, mas um só pão. Somos muitos, mas um só pão. Um só pão em Cristo, uma só família. Ok? E temos um único Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos ter uma fé cristã, bíblica e verdadeira, a não ser na igreja. Qualquer ideia de que você pode ser cristão online, cristão em casa, cristão desigrejado sem igreja, isso é uma mentira. Ok? Isso é uma mentira. Deus não te chamou para isso, e a fé cristã não pode estar fundamentada nesse conceito. Totalmente errado, equivocado. E aí ele manda você agora considerar o povo de Israel, no versículo 18, os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar, isso é, há um culto, eles estão em comunhão com os elementos do culto, e todos esses elementos do culto no Antigo Testamento, eles apontam para Cristo, muito mais nós, que já temos a Cristo. Todos os elementos do culto, a Santa Ceia, o pão, o cálice, a adoração, as orações, a comunhão uns com os outros, o louvor, tudo isso fortalece a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, por meio do seu Espírito. Por isso, irmão, nós precisamos valorizar e priorizar culto acima de qualquer coisa. Se você tem alguma coisa para fazer, faça em outro dia, não falte culto. Faça em outro momento. Se algo que você precisa fazer, faça em outro momento. Não coloque no lugar do culto. Ok? Não faça isso. Isso é um erro que você está cometendo. E você está cometendo contra Cristo. E você está cometendo contra você mesmo. Mas presta atenção, você também está cometendo contra os seus irmãos. Porque com essa atitude, você inspira outros irmãos também a negligenciar o culto. Você também inspira outros irmãos a abrir mão do culto e achar que o culto não é nada importante. Então é um desastre para todo mundo. Desonra a Deus, ataca a sua fé e ataca a fé dos irmãos. Não faça isso. Não faça isso. Pelo contrário, que você priorize o culto. Esteja no culto para a glória de Deus. Fundamenta a sua fé, edifica a sua fé, fortalece você, acrescenta a sua vida, abençoa você. Versículo 19, portanto, o que eu estou querendo dizer? Agora Paulo vai dizer de forma mais simples, para não haver dúvida, para ninguém ficar, o que será que Paulo quis dizer? Será que Paulo disse isso ou aquilo? Será que ele quis dizer aquilo ou aquilo outro? Não. Eu vou fazer um resumo. Eu vou dizer numa frase o que eu estou dizendo. Eu vou botar numa sentença tudo que eu estou falando. Eu quero que fique claro, nítido. Eu não quero que nenhum de vocês tenha dúvida de absolutamente nada do que eu estou dizendo. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Não, os ídolos são invenções da cabeça de homens caídos. As estátuas, os deuses, essas coisas que as pessoas carregam, fazem santos, tudo isso é só invenção da cabeça dos homens. Isso não existe. Nada disso é uma verdade em si mesmo, ok? Essas coisas são só invenções da cabeça das pessoas. Não, nada disso existe. Versículo 20, não. Quero dizer, e agora Paulo põe numa frase, o que eu estou dizendo? Eu quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios e não a Deus. Por isso, não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Todo culto, a gente tem uma estátua, a gente tem uma personalidade,
ela está sendo adorada. O que tem um obstáculo, ali não se adora a Deus. Olhe para mim. Onde tem um obstáculo, onde tem uma pessoa sendo adorada, onde tem um culto a uma pessoa, uma personalidade, onde tem um culto a um santo, a uma estátua, a qualquer coisa, não se cultua nem se adora a Deus. Ah não, pastor, o pessoal ali tem sinceridade, então eles estão buscando a Deus. Não, e quem está dizendo isso não sou eu, é Paulo que está dizendo. Isso precisa ficar claro na cabeça de todo cristão. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos na era do ecumenismo, nós vivemos na era do universalismo. Todo mundo está salvo, todo mundo está buscando a Deus. Não, Paulo está dizendo não. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer: não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Nessa ideia do politicamente correto, um pastor que é conhecido nos Estados Unidos como o pastor Sorriso, o pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, ele, quando foi questionado numa entrevista pelo Larry King, tipo de Jô Soares aqui no Brasil, que fazia entrevista, o Larry King era conhecido no mundo inteiro como o maior entrevistador, ok? Do mundo. Pessoas do mundo inteiro passaram por entrevistas com o Larry King. As pessoas mais importantes do mundo passaram em entrevista com o Larry King. E esse pastor passou numa entrevista com ele. O Larry King era judeu, ele faleceu há alguns anos. E ele disse: então calma aí, a Bíblia de vocês, a Bíblia dos evangélicos, dos cristãos, dizem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então todo mundo está errado? Todas as religiões estão erradas, os judeus estão errados, os muçulmanos estão errados, todo mundo é errado. Que o pastor da maior igreja dos Estados Unidos disse: eu não sei. Assim, eu tenho essa transcrição, parte dessa entrevista eu tenho transcrito na minha tese de mestrado, na minha dissertação de mestrado. Irmão, é assim. Eu nunca ouvi alguém dizer eu não sei, mais vezes em alguns minutos. É o politicamente correto. Eu não quero desagradar ninguém. Eu não estou aqui para desagradar ninguém. Não, meus irmãos. E ele vai dizer: não, o pai dele era missionário na Índia. Ele falou: eu vivi muitos anos na Índia com meu pai. E os indianos amam a Deus. Não, os indianos não amam a Deus. Eles têm 300 milhões de deuses. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Eles têm mais de 330 milhões de deuses. Eles não amam a Deus, eles não adoram a Deus. E Paulo está dizendo nesse texto: não, eles não estão adorando a Deus, eles não estão cultuando a Deus. Então Paulo coloca aqui os pingos nos is. Ele diz: não, calma aí, não é assim, meus irmãos. E aqui eu quero que caia nos seus olhos as escamas, achando que as pessoas que vivem na idolatria estão salvas. Porque se as pessoas que vivem na idolatria elas estão salvas, para que você está pregando o evangelho para elas? Para que você está orientando a sua família? Não me diz: não, pastor, essa pessoa está lá, está na idolatria, ela vai estar salva, ela ama Deus, ela tem sinceridade no coração. Então por que você prega o evangelho para ela? Você ora por essa pessoa, se ela está salva. Irmãos, ninguém na idolatria está sob a bênção de Deus, está buscando a Deus. Pelo contrário, o nosso texto vai dizer que a idolatria suscita a ira de Deus. Olha Israel no deserto. Esse é um assunto sério, irmãos. Não é uma brincadeira. É o destino eterno das pessoas. Mas na cultura evangélica, nessa teologia evangélica atual, todo mundo está salvo. Não tem problema nenhum. Não, isso é um engano.
nós não podemos crer nisso em absoluto, porque a Bíblia está dizendo outra coisa para mim e para você. Não, versículo 20, quer dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos a quem? A demônios. A realidade espiritual atrás de cada estátua, de cada idolatria, de cada rebelião, de cada rejeição e de desobediência contra Cristo Jesus. O que nós temos aqui, irmãos, são demônios atuando e não a Deus, diz o texto. Por isso, não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Pastor, eu posso ir na festa? Ele, não. Como é que você vai ter comunhão com os demônios? Pastor, eu posso comer? Ela disse, não. Você já sabe que aquilo está sacrificado. Como é que você vai entrar naquilo? Aquilo é ter comunhão com os demônios. O contraste aqui é: você tem comunhão com Cristo através da Santa Ceia, sim, unida a Cristo, amando a Cristo, em comunhão com Cristo através da Santa Ceia. Assim também os pagãos, os que não estão salvos, eles têm comunhão com os demônios através do culto deles, da comida deles, do que eles cantam, do que eles fazem lá no culto deles. Como é que você vai participar desse culto? Esse é o questionamento de Paulo. Por isso que Paulo põe numa frase aqui, não quer que ninguém tenha dúvida alguma disso, ok? Vocês não podem, versículo 21, vocês não podem beber do cálice do Senhor, novamente a Santa Ceia, e do cálice dos demônios. Cristo tem um cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue. Os demônios também têm o cálice deles. E você vai participar do cálice da idolatria. Esse é o questionamento de Paulo. Paulo está tentando trazer uma seriedade, uma profundidade espiritual do que essa igreja está fazendo, sem entender plenamente o que está acontecendo por trás. E a partir do momento que eles entendem isso, a culpa deles se torna maior. Porque agora os seus olhos estão abertos. Olha, você não pode participar do cálice do Senhor, da Santa Ceia no domingo, e depois ir participar do cálice, do vinho, da bebida, da comida dos demônios. Você não pode fazer uma coisa dessa, ok? Não podem, de novo, no versículo 21, 2 vezes, aparece a expressão não podem. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, da comida do Senhor, da Santa Ceia e dos demônios. Veja, irmãos, não podem. Então a proibição aqui é de todo lado. Fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Vocês não podem. Ele vai dizer de novo, vocês não podem. Depois ele diz, eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Está claro, está nítido, não é para você ter nenhuma dúvida a respeito disso, ok? Nenhuma dúvida a respeito disso. Agora você imagina alguém que é um pastor e está permitindo essas coisas dentro da igreja, simplesmente para alegrar o pessoal e satisfazer o pessoal. O que é que está acontecendo nesta igreja? Meus irmãos, nós já temos uma festa maravilhosa, Santa Ceia. Nós podemos nos reunir, como vamos fazer domingo agora, num almoço maravilhoso, como fizemos domingo passado, naquele café da manhã extraordinário. Nós sentamos, nós rimos, nós conversamos, nós celebramos a Cristo, cultuamos a Deus, estamos juntos em comunhão, dividimos comida. Glória a Deus por isso. Mas você não precisa, mas não apenas isso, você não pode participar do cálice dos demônios e da mesa dos demônios, diz o apóstolo Paulo nesse texto. Que seriedade, irmãos, esse texto aqui. A gravidade, o peso é extremamente importante que Paulo coloca aqui. Será que Paulo incluiria esse Natal aí nessa lista aí? O Natal é um tema a ser discutido,
historicamente, foi um tema muito discutido. Os puritanos, a maioria deles não celebravam o Natal. Em 1666, os puritanos, que eram a maioria no parlamento inglês, eles baniram o Natal de comemoração na Inglaterra, em todo o país. Por quê? E aí você pode olhar em qualquer enciclopédia, documentos históricos, está aí para qualquer um ver. Inclusive a BBC postou isso a semana inteira passada, essa semana também, sobre elementos falando dessa questão do paganismo em relação ao Natal, que foi um meio da igreja que estava perdendo membros, as pessoas não queriam vir mais para a igreja, ok? Logo ali depois dos 300, 400 anos da igreja, né, dos primeiros 300 anos da igreja, quando a igreja se torna a religião oficial do Império Romano, então todo mundo do dia à noite se tornou, entre aspas, cristão. Então aí a igreja começa a perder membros, as pessoas deixam de ir para a igreja, para o culto. Por quê? Porque elas não têm as estátuas dos seus deuses. Então o culto ao Deus Sol, por isso aí o dia mais longo do ano, 25 de dezembro, o solstício de inverno, onde o dia é o mais longo do ano, eles pegaram esse que era o principal deus romano e fizeram daí, porque a ideia era que esse sol morria e depois ele renascia, ele ressuscitava. Então era seu culto romano. Eles pegaram essa ideia e fizeram o nascimento, a morte de Jesus, mas também o nascimento de Jesus, ok? Então historicamente é daí que vem essa ideia de conectar o dia 25 de dezembro ao Natal. Existe um embate em relação a isso, ok? Existem cristãos que você vai ver não comemoram, outros vão dizer não comemora, tá bom? Não há um consenso em relação a isso, ok? Eu sugiro você leia sobre o assunto, ok? Eu sugiro que você procure sobre o assunto. Você vai ver textos não cristãos, não de evangélicos escritos, para não dizer assim, não, somos evangélicos, não. Você vai ver historiadores falando disso, você vai ver pessoas seculares falando disso, que não são cristãos verdadeiros, falando desse negócio do Natal, ok? Então é um tema a ser verificado, a ser interessante o estudo sobre isso. Eu tenho uma opinião particular, acho que todos vocês conhecem a minha opinião, ok? Eu não acredito que essa ideia de Natal deve ser comemorada ao nascimento de Jesus na Bíblia. Jesus nasce nas Escrituras Sagradas, é o evento mais glorioso do início do Novo Testamento, a graça de Deus, de uma maneira maravilhosa, entrando nas trevas do mundo. Mas o Natal que é comemorado não tem absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus. Por isso que você vê as pessoas na bebedice, na glutonaria, nas farras. Veja na sua família, ou tem algo diferente lá? Não é verdade? É a mesma coisa que sempre acontecia nessa festa do Deus Sol, ok? Bebedice, glutonaria e farras. A coisa continua mesmo, ok? A coisa continua mesmo. Mas eu acho que cada um de vocês, cada cristão, deve se pôr a parte do tema, deve analisar o tema, deve investigar o tema, ok? E deve tomar uma posição. Até porque há muita pressão da família em relação a isso. A família pressiona demais. Não, no Natal. Tem gente dentro da minha família que é ateu, e reclama se você não for no Natal deles. O cara não crê em Jesus, tem ódio de Jesus, não gosta de Jesus, não crê em Jesus, acha que isso tudo é historinha. Aí você falta lá para você ver. Deixa de trazer uma farofa e um chester lá para você ver. Deixa de ir para você ver. O cara pula dessa altura. Vocês não valorizam, não sei o que. Você não é ateu, cara. Então assim, há uma pressão dentro da família. Então eu acho que todos nós temos aí um tema a analisar, estudar. Mas o que eu acredito é que nós precisamos seguir esse texto aqui. É comercial. Sim, é uma batalha comercial terrível, né? Nada contra o Chester, eu acho o Chester uma delícia. Se eu pudesse, eu comia Chester pelo menos uma vez por semana. A minha esposa não gosta muito, mas vai fazer o quê? Mas o apelo é muito grande para as pessoas gastarem, inclusive, o que não tem do que eles querem.
E Páscoa, aí no caso, é uma festa do Antigo Testamento, uma festa instituída pelo próprio Deus, uma festa de 5.000 anos, mas que o povo transformou nesse negócio todinho que tem, que não tem absolutamente nada a ver com o Cordeiro de Deus. E que festa essa que apontava para a cruz de Cristo Jesus, ok? E as pessoas dão ovo de chocolate para a criança, mas não apontam a cruz de Cristo para a criança, ok? Sem falar que o Natal, Entre aspas, quem é referência daí é Jesus, um ídolo. sim, Não tem nada a ver com isso aí. sim, com certeza. Então é isso que eu estou falando. Eu acho que é uma coisa que você deve, como cristão, analisar, ler, estudar sobre o assunto, ir atrás, procurar, né? E também colocar aí o seu parecer para você mesmo, também para a sua família, ok? Eu acho que é uma coisa a se pensar. Não, mas a gente não está celebrando pelo sol e tal, então não tem problema. Então alguns argumentos muito frágeis, né, muito fracos, começam acontecendo aí, ok? Mas é hora de você poder ler sobre o assunto e tomar uma decisão. Versículo 21: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos ciúmes ao Senhor, somos mais fortes do que Ele. Então Paulo chama aí, deixando muito clara a proibição, mas também colocando aí o cristão sob a disciplina de Deus. Deus não vai deixar passar nenhuma espécie de idolatria na vida do seu povo. A igreja sempre foi tentada a isso, sempre foi tentada a isso, ok? A igreja sempre foi tentada a idolatria. Lembre, o seu Senhor foi tentado a idolatria. O Deus vivo, o Todo-Poderoso. O diabo é tão cara de pau que ele conseguiu tentar o próprio Deus a ser um idólatra. Gente, isso é um cúmulo do absurdo. Mas ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. E ele queria que Jesus se prostrasse diante dele, por causa de dinheiro, riqueza, fama e poder. Não é diferente. E de prazeres. Não é diferente para mim e para você. A tentação continua a mesma. Ela tem suas formas, mas ela continua a mesma. Sempre sendo tentados à idolatria. Que Deus te dê um coração obediente a Ele. Que Deus te dê um coração fiel a Ele. Que Deus te dê um coração que ame ao seu Senhor. E que você se apegue a essa palavra. Que você leia esse texto. Que você releia de novo. Vendo a seriedade. Vendo de fato. Aqui eu quero te chamar a ser verdadeiramente espiritual. Enxergar aquilo que o texto está dizendo. Que por trás da idolatria estão demônios atuando na vida dessas pessoas. Quem se une ao culto ao Senhor fortalece sua comunhão com Deus. Quem vai para cultos idólatras fortalece o seu relacionamento com demônios. Meus irmãos, isso é impensável para o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não consegue admitir uma coisa dessa, ok? Não consegue aceitar algo assim em hipótese alguma. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê uma fé firme para que você possa dizer não à idolatria no seu coração e no meu coração. Que nós possamos dizer não para nós mesmos, que somos os grandes ídolos da nossa vida. A grande tentação, que você possa ser firme e possa seguir em amor e obediência e fidelidade ao seu bom, único e eterno Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos.